E aí pessoal, tudo bom? Final de dia, sábado, e tô aqui com muita alegria para dizer que as coisas estão acontecendo, os negócios, graças a Deus. Estamos na véspera de uma inauguração de loja e isso tem demandado muita energia, muito tempo, então existe toda a questão que envolve a continuidade dos negócios e por conta disso eu fiquei um tempo sem gravar, mas estou retornando hoje. Vou gravar uma sequência de vídeos e semana que vem, se Deus quiser, estaremos inaugurando a loja. Hoje era um dia que eu tiraria para produzir isso mais cedo, só que não foi possível graças a muita demanda. No entanto, algo que eu tenho sido alertado pelo Espírito Santo e sou muito grato porque ao longo dessa trajetória de relacionamento com Deus eu consigo entender a necessidade, a importância de ter um momento a sós com Deus. E hoje eu falei para uma das minhas colaboradoras, tire tempo para se relacionar com o Espírito Santo, porque Ele é o nosso ajudador. Se você não se conectar com o Espírito Santo, vai ficar muito mais difícil. Então, se você tem enfrentado alguma batalha, um desafio, seja desafio de conquista, seja desafio de problema, a solução é a mesma. A solução é ter um relacionamento com o Senhor, ao ponto que qualquer desafio seja só mais um desafio e que esse relacionamento esteja acima de qualquer coisa. Esse é o meu desejo para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida da minha filha, e é o que eu desejo para você. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez diante dessa câmera para compartilhar com esse irmão, essa irmã que pararam aqui para ouvir um pouco da tua palavra. Eu te peço que, através do teu Espírito Santo, o Senhor venha discipular os nossos corações, as nossas mentes, porque dependemos da tua ação de intervenção. Arranca de nós tudo aquilo que nos arranca do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oração difícil. Arranca de nós tudo aquilo que nos arranca do Senhor. E nós estamos no capítulo 14 do livro de Lucas e nós vamos concluir o livro de Lucas no capítulo 24. Então temos 10 capítulos aí pela frente. E depois vamos para João. Vamos lá. Jesus na casa de um fariseu. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se onde vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço, no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então
você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Aqui, como Jesus estava na casa de um fariseu importante, todos que ali estavam queriam estar na presença de Jesus. E aí Jesus usa essa oportunidade para constranger aqueles que eram contra a postura dele. E nessa oportunidade ele indaga: é ou não para curar no sábado? E eles ficam em silêncio. Pela primeira vez eles guardam um silêncio, porque diante daquela situação Jesus realiza uma cura e ainda dá uma lição de moral neles. Vem cá, se vocês tiverem um animal ou um filho de vocês preso no buraco no sábado, você não vai salvar? Quanto mais realizar uma cura, quanto mais ajudar uma pessoa. E aí depois ele fala para aqueles que gostavam de se assentar em lugares de honra: vem cá, vocês vão continuar buscando esses lugares? E se chegar alguém mais importante, você vai ser humilhado. Logo, é uma parábola também para o reino de Deus. Não queira holofotes, deixe que Deus te honre. Tanto é esse contexto que logo depois ele se vira para o fariseu importante, dono da festa, e diz: quando você for fazer uma festa, não convida quem pode te retribuir, não. Convida quem não pode te retribuir, para que você alcance galardão no céu. Alexa, próxima. Alexa, desligar. Entrou numa propaganda aqui. Então, diante dessa situação, você tem duas escolhas: buscar a honra de homens ou a honra de Deus. Eu gosto muito de elogios, mas eu prefiro muito mais aquilo que vem do Senhor, porque é eterno. Continuando no capítulo 14. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de comer, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por isso, desculpe-me. Ainda outro: acabo de me casar, por isso não posso ir. Esse nem pediu desculpa. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eu ouvi uma passagem, a pregação em cima desse texto, e ele é um texto bem difícil de compreender, porque existe um contexto por detrás dele relativo à palavra de salvação. A salvação, ela veio para Israel. Israel foi escolhido por Deus. Quando Abraão veio Isaac, Jacó transformou o nome em Israel, e nisso nasceu as 12 tribos,
e as 12 tribos, que eram grandes famílias, originaram a nação de Israel, que herdou Canaã através de batalha e com a bênção de Deus, e passou por muitos desafios no decorrer dessa história toda. E eles foram os escolhidos, eles eram os filhos eleitos, porém eles negligenciaram a posição que foi confiada a eles. Diante disso, nós, eu e você, se você não é judeu, nos tornamos filhos adotivos do Senhor. Então, ele veio para os que era dele e esses não o quiseram. Então, ele se torna acessível a todos nós. Ainda bem que eles não ficaram com essa bênção só para eles. Mas foi um erro, porque o propósito era fazer festa apenas para esses que foram escolhidos. E o interessante é que são dados 3 exemplos. Um que compra uma propriedade, o outro que está investindo no negócio dele, 5 juntas de boi, e o outro que casou. Essas coisas são ruins? Não são ruins, mas eles negligenciaram um importante momento dado por alguém que queria festejar com eles, e essas pessoas ignoraram. Então, não ignore os convites do Senhor. Se eu tivesse ignorado o convite do Espírito Santo para me assentar nas 2 dias seguidos pela manhã, eu fiquei em torno de 3 a 4 horas envolvido com a palavra, e houve muitas confirmações, e essas confirmações têm chegado todo o tempo, e eu tenho recebido muita orientação do Espírito Santo. Para quê? Para uma ação ministerial que vai acontecer no mês de junho, e Deus já tem me orientado nas estratégias, e eu creio que todas essas estratégias não nasceram no meu coração por acaso, mas são fruto de oração, são fruto de tempo e relacionamento com o Senhor, e Ele tem visto o meu desejo de entregar o melhor e tem atendido e correspondido. Então, busque primeiro o reino de Deus, e as outras coisas que são importantes vão ser acrescentadas. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000 homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, Jesus relata o preço de servi-lo, e o processo de servir e se conectar ao propósito de compartilhar a palavra passa por negar as nossas vontades. E negar essas vontades não quer dizer que você vai deixar de ter essas necessidades. Elas continuarão latentes, elas continuarão existindo. De fato, você vai priorizar aquilo que o Senhor tem falado. E se você não priorizar, você não faz parte
dessa obra, porque essa palavra ela alcança apenas aqueles que de fato querem se tornar discípulos e se entregar no propósito de compartilhar esse reino. Do contrário, é o equivalente como se Deus não tivesse feito os cálculos da obra. É o equivalente a um rei que negligencia o oponente. E Deus não é assim. Jesus é o Cordeiro Santo que foi morto desde a fundação do mundo. Logo, tudo foi pensado, tudo foi visto. Deus sabe que lá no final, o diabo e seus demônios serão lançados no lago de fogo, no inferno. Então, se ele sabe disso, é porque ele sabe o que vai acontecer até lá. No entanto, nós temos uma escolha e, de acordo com as suas escolhas, eu, sem ter onisciência, sem ter onipotência, eu sei qual seu provável fim. Se você tem tomado boas escolhas em relação à sua saúde, é possível que você tenha um bom fim, se não houver nenhum problema crônico. Eu sei que se você investe, é provável que você tenha dinheiro guardado e, de acordo com as atitudes de cada pessoa, você consegue definir mais ou menos aquilo que a pessoa é, ou o que ela faz, ou o que pode acontecer com ela. Imagina Deus, que não tem uma visão horizontal. Ele está olhando de cima, e de cima o campo de visão é muito melhor. Deus, ele vive no Kairos. Ele sabe o passado, ele sabe o presente, ele sabe o futuro. Imagine que essa Bíblia, essa extensão toda, fosse a história da humanidade. Daqui você consegue ver, certo? Isso é o Kairos. Deus consegue ver. E aí ele para e olha para você. E ele te convida a fazer parte desse propósito. Só que aí você olha para ele e fala, não quero. Ou nem ouve, está tão ocupado com suas juntas de boi, está tão ocupado com sua empresa, está tão ocupado com seu serviço, seu patrão é tão ruim, está tão ocupado com seus estudos, está tão ocupado com seu cônjuge, está tão ocupado com suas dores, seus traumas, seus vícios. E aí o tempo passa. E adivinha, o inferno já sabe qual é o fim. O diabo sabe o fim dele, que é o inferno. E eu falei isso para uma pessoa hoje. Se ele sabe qual é o fim dele, por que ele continua lutando? Por que ele continua querendo fazer mal a nós? Porque a única alternativa do diabo é parar você para que ele ganhe tempo. Quem sabe Jesus já era para ter voltado. Quem sabe ele não voltou ainda porque você não abriu a sua boca e compartilhou a sua palavra. E aí? Você tem feito a sua parte no id, no pregai, no levai o evangelho? Você tem sido sal? Você tem sido luz? Que você possa refletir em suas decisões, nos seus pensamentos e, consequentemente, nas suas atitudes, se elas refletem aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. E é isso. Estudo capítulo 14 do livro de Lucas se encerra agora. Que Deus te abençoe. A você e a sua família. Ore pelo Alex, ore pela Karen, ore pela Esté e envie esse vídeo para alguém que você ama. E se você está aqui, é porque essa pessoa que te enviou esse vídeo te ama tanto e com certeza essa pessoa deseja te ver vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Curta, se inscreva, compartilha e ativa o sininho. E que Deus nos abençoe. Um abraço.